Ô Washington, um ouvinte aqui mandou uma pergunta pra gente. Ele disse o seguinte: e se você não tem dinheiro para pagar um profissional? O que você faz? Essa é a grande riqueza da educação física. Ela consegue, na verdade, criar formas de acesso em qualquer espaço, em qualquer segmento, independente de níveis socioeconômicos. E tem uma coisa interessante que é uma expressão chamada qualidade de vida, né? Isso foi usado inicialmente pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964. Ele queria dizer que a forma de governo que ele fazia na época tinha muito a ver com as pessoas para que elas não se preocupassem necessariamente em acumular riquezas às contas bancárias, mas sim que melhorasse a qualidade de vida. E o que ele quis dizer sobre isso? Que as pessoas aproveitassem da melhor maneira possível a vida delas, levando em consideração hábitos saudáveis, principalmente sobre a questão de acesso a alimentos saudáveis, não e fumar, comportamentos, não beber. exatamente, e comportamentos ligados à atividade física e melhorar a relação social. Então, interagir com grupos de amigos para iniciar com programas de caminhada, uma outra atividade que tem popularizado demais, que é a corrida. A bicicleta. Desde que você saiba usar isso de forma adequada, respeitando os limites do teu corpo, né? Criar interações em grupos ou na comunidade, com essas partidinhas de futebol, de preferência que não ficassem restritas somente aos finais de semana, mas que pudesse fazer isso no mínimo 3 vezes por semana e pelo menos 30 minutos de forma contínua. E é uma maneira acessível de se criar qualquer tipo de atividade física e sem custo financeiro nenhum. Agora, Washington, foi interessante também isso que você falou da periodicidade. O mínimo, então, são 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, é isso? O ideal é que fosse todos os dias. 7 dias da semana? E aí você consegue, na verdade, criar uma série de intervenções que nós chamamos assim, mistas. A atividade física diversificada. Esse é um fator muito interessante. Você necessariamente não tem que ficar restrito somente à frequência da academia, mas somado a isso, os benefícios que você vai adquirir com o nível de condicionamento físico que você começa a desenvolver, te permite fazer outras tarefas, sair para dançar, sair para caminhar regularmente, caminhar com o cachorro matinalmente, aos finais de semana que seja pelo menos, andar de bicicleta, brincar, diminuir as horas de frente para a televisão, tentar reduzir na medida do possível o tempo sentado de frente ao computador e mudar um pouco o comportamento. Alguns detalhes importantes: as pessoas têm uma tendência natural de às vezes ficarem irritadas ou ficar dando voltas em torno do quarteirão, procurando uma vaga para estacionar mais próximo possível do teu objetivo. Nada impede que ela pudesse estacionar uma quadra afastada e puder caminhar até o teu objetivo para facilitar. Além de melhorar o acesso, melhora o comportamento. Evitar elevadores, subir escadas, se você não tem nenhum comprometimento nas articulações principalmente, ou pelo menos alguns lances de escadas diariamente, em alguns lugares que você costuma frequentar, como shopping, ou quem mora em apartamento, coisa parecida, mas começar a mudar para que você possa ter uma atividade motora mais consistente e mais regular. Agora, Washington, aquele cidadão que caminha 2 vezes por semana, depois joga futebol com os amigos e depois vai lá, toma uma cervejinha dele e come o churrasco. Ele é considerado uma pessoa, sei lá, ele corre risco de saúde, ele é um sedentário, ele não é um sedentário? Que perfil tem essa pessoa? Todos nós, a partir dos 30 anos de idade, né? Exatamente, temos uma tendência, se não tivermos uma atividade física regular, de diminuir bastante o funcionamento orgânico e retardar esse funcionamento que a gente chama de redução do metabolismo. Acontece de em torno de 5 a 10% em média a cada década. E essa pessoa que faz uma atividade física, ela já começa a reduzir esses impactos negativos. Então ela já está, de certa forma, mais protegida, menos acometida de problemas ou menos vulnerável a problemas vasculares como o derrame ou o infarto. Mas, por outro lado, nesse caso, jogando futebol 2 vezes por semana e fazendo outra atividadezinha que seja, pelo menos 3 vezes por semana, é melhor do que se não estivesse fazendo nada. Agora, por outro lado, é complicado realmente os fatores nutricionais, principalmente o churrasquinho, a bebida, mas levando em consideração que a nossa cultura e a cultura social, principalmente ligada ao lazer, é gastronômica. Na nossa região, na nossa cidade, de modo geral, o que as pessoas têm, de um modo geral, às vezes, é justamente isso. Quando tem o final de semana, vai sair com a família, ou está ligado a alguma associação direcionada ao lazer ou à diversão, geralmente sai para comer. Então, é uma questão que a gente não pode mudar tanto os hábitos sociais por questão do teu prazer, mas ao mesmo tempo, se você tem alguma coisa que possa, na verdade, equilibrar isso, e o exercício físico é o grande aliado,
já está relativamente dentro do caminho. Agora, Washington, eu acho que o grande desafio, como a gente disse agora há pouco, realmente é a conscientização, né? Porque os níveis de sedentarismo têm crescido cada vez mais, principalmente por conta daquilo que você falou, né? O conforto que a tecnologia trouxe, da pessoa ficar em frente à televisão com o controle remoto na mão, não levanta nem para mudar o canal, a molecada que fica jogando videogame, não joga um futebol, não faz um exercício, porque antigamente o comum eram aquelas brincadeiras, né? O esconde-esconde, o pique-esconde, enfim, a queima, ou seja, as pessoas se movimentavam mais. Agora, como fazer essa molecada se exercitar? Será que o papel da escola também é esse? Começar desde cedo a estimular essa molecada a se mexer mais? Eu penso que, de uma certa forma, isso é possível e é muito interessante, sim. E nesse caso, a escola realmente é uma grande aliada, até porque hoje a grande preocupação para os pais estão direcionadas implicitamente na questão da segurança. Infelizmente, os nossos filhos não vão mais à escola de bicicleta ou vão para a escola caminhando. Diminuiu muito essa frequência para a questão da preocupação dos pais quanto à segurança das crianças. Mas isso lá na frente pode ter um reflexo muito negativo, né? Inclusive, esses pais podem enterrar os seus filhos, né? Porque se continuar nesse nível de sedentarismo, que nós corremos, infelizmente, isso é verdade. E o fator que pode estimular a mudança de comportamento ligado à prática da atividade física, a escola é um berço importante para esse tipo de influência. Então, os educadores físicos realmente têm que estar bem preparados para criar esse processo de conscientização e de mudança de comportamento. E não necessariamente só com a indução de atividades, né, regulares dentro da própria escola, mas como conscientização. Além de se atribuir às atividades, supervisionar os exercícios, é importante explicar que efeito esse exercício pode provocar. Mas tem que ser um trabalho inclusivo, de maneira que todos participem e que possa, na verdade, controlar um efeito que as pessoas pudessem ativar coletivamente, necessariamente de que o gordinho poderia ter acesso, né, o mais tímido e aquele garotinho que geralmente é mais habilidoso e mais popular na escola, mas todos teriam que participar de forma equânime. Isso é muito importante. Inclusive me fez lembrar uma questão muito importante, séria, grave até, porque em 2009 as escolas de Araçatuba simplesmente não tinham profissionais de educação física. As aulas de educação física eram monitoradas por outros professores ou estagiários, não havia profissionais de educação física propriamente dito. Então acho que o governo, em todas as suas esferas, também tem que fazer a sua parte, né? Eu acho isso muito importante. E é um profissional que tem um papel fundamental hoje na questão da promoção de saúde da população como um todo. Porque a gente não está falando de brincadeira não, é uma coisa séria, né? Porque está ligado seriamente, como você disse, à saúde e à saúde pública, a saúde como um todo. Exatamente. E o educador físico tem esse papel muito importante para que possa, na verdade, assegurar as pessoas, promover melhor a saúde, promover uma mudança de comportamento e adotar estilos de vida mais ativos e mais saudáveis. Tá certo, Washington. O nosso tempo estourou, mas eu agradeço imensamente a sua participação aqui hoje. Foi muito produtiva a entrevista, que tenha servido aí para que as pessoas possam se conscientizar da importância de se fazer um exercício físico. Se não tem dinheiro para pagar a academia, para pagar um profissional, faça como o Washington disse, se reúna com os amigos, procure fazer um exercício, ainda que sozinho ou com os vizinhos, com os amigos, enfim. Porque além de beneficiar a sua saúde, você vai também se socializar, né, Washington? É muito importante e, como eu já disse, a questão é mudar o teu estilo de vida e mudar o teu comportamento. Então, essa conscientização, o quanto antes ela se manifestar, melhor e mais tempo você vai ter para usufruir dos benefícios. Então, o importante hoje, na verdade, é viver bem. E esse viver bem, necessariamente, é viver com qualidade. Tá certo. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Até a próxima. Muito obrigado.